Olá, pessoal! Estamos aqui para complementar o módulo 5, que trata dos procedimentos sistêmicos do ONS, tendo em vista que a Gerdau Ouro Branco é uma carga para o sistema. Então, vamos falar um pouco sobre gerenciamento da carga, aprofundar um pouco sobre isso, tá? Não há muito o que falar, mas vamos dar destaque aqui a pontos, tá? Que são importantes, inclusive, para vocês levar em consideração o eventual inclusão de alguma questão sobre isso na prova de certificação. É simples, é tranquilo, tá? Mas fiquem de olho aí no nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o módulo 7, gerenciamento da carga, que é subdividido duas categorias. O submódulo 5.7, responsabilidades, que aí estão os conteúdos, tá? Que são aprovados pela ANEEL, porque o ONS não tem a atribuição de trabalhar, de aprovar documentos sobre responsabilidades, como já foi visto em vídeos anteriores, e vamos conversar um pouco também sobre o 5.7 da parte operacional, tá? Sobre as responsabilidades, que isso é um ponto de destaque nesse submódulo, que é um submódulo pequeno, e para não nos alongarmos muito, eu vou apenas apresentar as responsabilidades de um consumidor livre ou potencialmente livre conectado à rede básica, que é o caso da Gerdau Ouro Branco. Então vamos lá. Vamos aqui no item 5.7, gerenciamento da carga, responsabilidades, e vamos direto no ponto das responsabilidades que a Gerdau tem com o ONS no gerenciamento da carga do sistema. Então, aqui o gerenciamento da carga, o módulo, responsabilidades. E quais são essas responsabilidades de consumidores livres ou potencialmente livres? São as responsabilidades que a Gerdau Ouro Branco deve cumprir. Elaborar o PCMC por ponto de conexão e encaminhar síntese ao ONS. Supervisionar, comandar e executar as ações para gerenciamento da carga nos montantes, patamares e tempos determinados pelo ONS. Informar o seu ESR, com o qual se relacionam o resultado das ações para gerenciamento da carga, determinadas pelo Centro de Operação da ONS. Fornecer informações e dados ao seu SRR que comprovem a efetividade das ações de gerenciamento da carga para cada ponto de conexão. No caso, a Gerdau Ouro Branco se conecta na subestação Gerdau Ouro Branco, é o próprio ponto de conexão, tá? É a subestação Gerdau Ouro Branco. E o que eu posso destacar aqui? Esses pontos são importantes de vocês terem conhecimento, tá? Então, o gerenciamento da carga, ele é totalmente coordenado pelo ONS, tá? Então, se há alguma ação de gerenciamento da carga, o ONS é que faz esse gerenciamento com base em informações que o agente forneceu através do seu PCMC. Vamos conversar um pouquinho sobre o PCMC a seguir, tá? E o centro de relacionamento, tá, é o Centro-Sudeste. Então, é importante que vocês saibam, e eu sei que vocês já têm essa consciência, que a Mantiqueira não tem nada a ver com isso. Gerenciamento da carga é com o Centro-Sudeste, no caso, o relacionamento da Gerdau. A Gerdau se relaciona em tempo real com o Centro-Sudeste e é através desse centro que vocês têm as informações, tá? E os comandos, as ações de coordenação que são emitidas pelo ONS são através do Centro-Sudeste. Então, a Mantiqueira não tem nada a ver com isso. Isso aqui é só um bizu para prova, hein? Quer dizer, a Mantiqueira não tem nada a ver com gerenciamento da carga. Quem tem todo o relacionamento é através do Centro-Sudeste do ONS. Indo em frente, só para a gente ter um conhecimento melhor aí do PCMC, existe uma rotina que não está na abrangência desse módulo aqui que estamos tratando, tá? Que estabelece como é feito o plano de corte manual de carga. Esse plano é elaborado pelos diversos consumidores livres, tá? Ou potencialmente livres. Tá? Um consumidor potencialmente livre é aquele que prefere ficar é, vinculado a uma distribuidora e não passa para o mercado. Tá? Então, ele é potencialmente livre, mas ele tem que cumprir as obrigações da conexão dele. Então, o que consta nesse PCMC?
prioridade montante da carga, sujeitos a corte, para cada ponto de conexão e o suprimento. Quer dizer, no caso, é a prioridade montante das cargas sujeita ao corte que a Gerdau Branco fornece ao INS. O INS, com base nesse PCMC, vai fazer uma. Vocês têm que ter conhecimento dele, que o INS vai montar uma tabela própria de gerenciamento da carga, e à medida que ele precisar cortar a carga, ele vai informar os montantes e vocês vão saber exatamente onde fazer esse corte. Tá? Então, isso é o que eu queria conversar com vocês sobre as responsabilidades da operação. Tá? A responsabilidade basicamente é a Gerdau executa os cortes conforme a orientação do seu ESR Sudeste, tá? Que representa o ONS Relacionamento em Tempo Real. E a Mantiqueira não tem nada a ver com isso. Então, indo de frente, vamos falar agora um pouco sobre a parte operacional. Gerenciamento de carga, parte operacional. Então, operacional. As ações de gerenciamento da carga podem ser realizadas em função dos limites de tensão, dos limites de frequência, do déficit de geração e do carregamento dos equipamentos ou linhas de transmissão. Quer dizer, então, em função de problemas de tensão, frequência, perda de geração ou sobrecarga em equipamento ou linha, o ONS vai dar um start para que seja executado um gerenciamento da carga, se ele não tiver outros recursos que possam ser utilizados, tá? No caso de carregamento dos equipamentos ou linhas, não é só o limite físico dos equipamentos, são os limites sistêmicos que também têm importância nessa questão. Então, no item referente a carregamento de linhas de transmissão, devemos considerar que, além dos limites de sobrecarga dele, existem os limites sistêmicos que impõem para aquela linha um determinado limite. Tá? E, normalmente, esse tipo de limite é gerenciado em tempo real através de inequações. É isso que eu queria falar com referência ao módulo 5, gerenciamento de carga. Bom, pessoal, então, após a gente ter essa apresentação referente ao módulo 5, que é o submódulo do procedimento de rede que trata de gerenciamento da carga, vou dar um exemplo aqui daquela questão de gerenciamento da carga em função de limite de linha de transmissão. O exemplo fica muito claro, tá? E tem referência aqui à própria subestação Ouro Branco. Então, foi emitida a ONS, isso aqui é uma minuta, tá, da mensagem operativa referente ao seccionamento da LT 345 KV Itabrito 2, Barro Branco, na SE Gerdau Ouro Branco. Aqui tem um conjunto de procedimentos que envolvem todo o sistema, porque é uma conexão em 345 kV, é uma conexão importante e que tem uma influência sistêmica grande. Mas, sendo a Gerdau Ouro Branco, do ponto de vista do sistema, uma carga, o procedimento cooperativo que eu estou tomando aqui como exemplo, tá? É basicamente gerenciamento da carga em determinadas situações. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, localizar Gerdau Ouro Branco, opa, já apareceu aqui. Então, para uma determinada, para o controle de carregamento da linha, um exemplo, porque existem outras linhas cujo carregamento, e eu não vou explorar esse assunto aqui, que no módulo 8, que nós faremos localmente, essa mensagem operativa será apresentada com um pouco mais de detalhe. No caso aqui, o controle de carregamento da LT 345 kV Itabrito 2, Ouro Preto 2, para uma determinada contingência, tá? Qual é a ação que envolve a Gerdau Ouro Branco? Promover a redução de cargas do consumidor livre Gerdau Ouro Branco devido à inequação ter sido violada. Basicamente, essa é a postura, essa é a ação que é tomada. E o seu SR Sudeste é que faz todo o relacionamento com o INS. E o comando e execução é por conta da Ouro Branco. A gente pode ir aqui em frente, em outros exemplos,
tá? A cada clique que eu estou dando é uma determinada linha que violou uma inequação e que a única ação que o ouro branco vai tomar é a redução de carga em função do que o INS terminar. O que que significa? Que independente da linha, seja a linha que for no sistema que exigir uma ação de redução de carga do ouro branco, isso vai ficar transparente para outro ouro branco, mas ela vai saber que vai ser acionada, o ONS, através de Centro-Sudeste, vai acionar ouro branco, tá? A guerra da ouro branco para um gerenciamento da carga. Então, isso é só um exemplo para vocês verem que o que consta nos procedimentos de rede, tá? Tem um detalhamento nas instruções de operação, são referentes ao módulo 6 e que no módulo 8 será apresentado com mais detalhes para vocês. Então é isso aí, pessoal. Fiquem alertas lá às responsabilidades. Lembrem que a Mantiqueira não tem nenhum tipo de interferência, tá, no gerenciamento da carga. Muito obrigado e até breve.